Olá, tudo bem? Continuando o nosso estudo sobre os enunciados da súmula do Tribunal Superior Eleitoral, falarei agora sobre o enunciado de número 67, cujo teor é: a perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. Como precedente, eu trago a consulta de número 8.271, de relatoria da ministra Luciana Lócio. Nesse caso, foi questionada a possibilidade de um senador da República perder o seu mandato em virtude de desfiliação partidária. A resposta foi negativa, e o fundamento foi justamente uma outra decisão importante, que foi a ADI de número 5081, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, todos do mesmo ano de 2015. Bom, primeiro é importante salientar que sim, é possível a perda do mandato eletivo por conta de desfiliação partidária. Essa é a regra. A diferenciação que foi feita nesses julgados paradigmas, que hoje são referência, nos dizem que o mandato eletivo oriundo do sistema majoritário, ou seja, para os cargos do Executivo e de Senador da República, tem um fundamento diferente dos cargos que são oriundos do sistema proporcional, ou seja, o cargo de vereador, deputado estadual e federal. E qual seria essa diferença? Bom, essa questão da filiação partidária é tratada no artigo 17 da Constituição Federal, onde nós temos ali o regulamento, o fundamento dos partidos políticos. E no parágrafo 1º, nos é dito que, dentre a autonomia das agremiações partidárias, de criar seus estatutos, existem alguns deveres, e entre eles o de criar nos seus estatutos regras para garantir a fidelidade partidária. A lei que veio regulamentar essa questão foi a lei de número 9096/95, que é a lei dos partidos políticos, que em 2015 teve um artigo acrescentado, o de número 22A, cujo teor nos diz que perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. Então perceba que a desfiliação sem justa causa, a princípio, pode sim ensejar a perda do mandato. O que seria a justa causa que autoriza essa saída? Nos diz o parágrafo único, que consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses: mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, grave discriminação política pessoal e mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. Bom, é importante entender ainda que nesse meio tempo, até a inclusão desse artigo 22A em 2015, nós temos uma resolução do TSE que trata, desde 2007, o procedimento para essa perda do mandato, que é a resolução de número 22.610, que por sua vez também traz uma lista de causas justificantes da saída da agremiação partidária. Uma lista essa um pouco maior do que está no artigo 22A. Mas o ponto aqui desse vídeo é sobre a diferenciação entre o cargo da eleição majoritária e o cargo oriundo do sistema proporcional. No voto lá da ADI, o ministro Luiz Roberto Barroso fez a diferenciação, no que foi acompanhado pelos demais, no seguinte sentido: que no sistema majoritário, o eleitor ele foca, ele é direcionado, ele elege a pessoa, candidato a prefeito, candidato a governador, a presidente. Há essa ligação entre o eleitorado, entre a vontade popular e a figura pública, a pessoa. Diferentemente do sistema proporcional, que justamente por visar dar uma pluralidade ao parlamento, de forma que a Câmara de Vereadores tenha uma formação o mais plurima possível, a Assembleia Legislativa,
à Câmara dos Deputados, com pensamentos e ideias diferentes. O sistema proporcional, ele possibilita isto, de forma que o voto para a legenda é muito forte. Normalmente na eleição majoritária, o eleitor ele não está tão preocupado com a legenda. Já no sistema proporcional, inclusive é possível votar na legenda. Então, se o eleitor não deseja votar neste ou naquele candidato para deputado estadual, por exemplo, mas ele pode votar na legenda, partido X ou partido Y, o que não se fala quando nós tratamos de cargos majoritários. Eu vou ler um trecho do voto para entendermos. Olha só, a perda do mandato em razão da mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor. E por quê? As características do sistema proporcional, com sua ênfase nos votos obtidos pelos partidos, tornam a fidelidade partidária importante, a ponto de garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor no momento da eleição sejam minimamente preservadas. Traduzindo, o eleitor vota no partido. O candidato é eleito porque ele faz parte de determinado partido. Uma vez eleito, ele se desliga. Ora, isso seria uma deslealdade para com o eleitorado. Isso no sistema proporcional. Agora, não há que se falar dessa forma, ou com esse entendimento, no que diz respeito ao cargo majoritário. Olha só, o sistema majoritário, adotado para a eleição de presidente, governador, prefeito e senador, tem lógica e dinâmica diversas, dado o sistema proporcional. As características do sistema majoritário, com sua ênfase, olha só, na figura do candidato, fazem com que a perda do mandato, no caso de mudança de partido, frustre a vontade do eleitor. Então o eleitor vota no candidato X. Eventualmente esse candidato X muda de partido durante o mandato, aquele prefeito. Ora, se ele deixa de ser prefeito porque saiu daquela agremiação partidária, o eleitorado se sentirá frustrado, porque ele votou naquele camarada, ele não votou na legenda. Com base nesse entendimento e nessa compreensão da nossa realidade eleitoral, então, o Supremo Tribunal Federal e, logicamente, o Tribunal Superior Eleitoral seguiu e cristalizou nesse enunciado que a filiação partidária ela importa sim, a ponto de causar a perda do mandato quando ela é traída, quando essa filiação não é levada a sério. Porém, isso não se aplica para o cargo majoritário: prefeito, governador, presidente e senador. E com isso, nós encerramos aqui essa breve explanação sobre esse importante instituto. Se você gostou desse vídeo, se o seu conhecimento foi acrescido com esta informação, com essa conversa, curta o vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, ok? E até o próximo vídeo.